Fala aí, amantes do cordel, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Marcelo Figueiredo aqui na área, historiador e poeta cordelista, e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo de leitura de cordel. Iniciamos aí neste ano 2024 um compartilhamento da minha cordelteca, a minha biblioteca de cordel, e alguns cordéis que eu li, alguns folhetos que foram os editores fizeram uma edição casada com dois, três títulos, eu acabei lendo só um, e aí eu pensei, não, vou aproveitar o embalo e ler de outros autores. Eu li aí na história de Tubiba, o Desordeiro, a história do Tubiba, a mulher de Tubiba. Tem também aqui a rainha que quis desfazer no que Deus fez. Eu confesso que eu não conheço, então eu decidi abrir a câmera e ler. Aí a gente vai conhecer junto se sei lá, se a história for engraçada, a gente vai rir junto. Espero que emocionar você com o texto. Então, sem mais delongas, é do trovador Cotinguiba, Augusto Laurindo Alves. O poeta acordou rindo, com sua musa sonhando, tirou dos pés de Cupido Apolo que estava amando, juntinho a sua querida na rima confabulando. Pediu a Apolo em sonho para lhe ajudar na empresa, pois ia entrar numa luta, precisava de despesa, queria escrever em versos as fases da natureza. O deus Cupido em astral pintou o amor pela sina, provou que tudo depende da providência divina, ninguém pode desmanchar o que o céu determina. Com certeza. Narciso era um pobre velho que vivia a esmolar, no reino de Alexandria, errante a peregrinar, a quem Deus lhe concedeu o dote de adivinhar. Havia nessa cidade uma pobre meretriz, por nome de Genoveva, vivendo muito infeliz, sem saber que estava grávida com o seu destino quis. Na porta de Genoveva, Narciso implorou o pão, por estar fraco caiu, Genoveva deu-lhe a mão, levantou e deu-lhe esmola, tratou como um irmão. Depois o mendigo disse, está gestante a senhora, e vai ter um filho homem numa boa e santa hora, que há de ser um menino lhe dando uma rica nora. Dizendo aquilo saiu, escorado no bastão, e foi pedir outra esmola à viúva de Aragão, que tinha ficado grávida no governo da nação. Dona Esmeralda Rainha trouxe a esmola e lhe deu. Narciso disse sorrindo, quem sabe tudo sou eu, a senhora vai quebrar todo esse orgulho seu. A rainha disse irada, o que você diz entulho, responda por que e quem vai quebrar o meu orgulho. O mendigo disse calma, não precisa de barulho. A senhora ficou grávida, essa é a pura verdade, vai ter uma princesinha cheia de felicidade, em quem Deus fará cumprir a sua santa vontade. A sua filha casará com um rapaz muito pobre, virá da maior pobreza que o sol na terra cobre, filho de uma meretriz onde não há sangue nobre. Para falar a verdade, segundo o que Deus já fez, será mãe do seu genro, Genoveva de Valdez, que também se encontra grávida agora no 9º mês. A rainha indignada disse eu pago para ver, como Deus casou uma filha que do meu ventre nascer, se ele fez essa bobeira, eu tenho que desfazer. Narciso disse nem pense desfazer no que Deus faz, porque quem assim pensar fica louco e perde a paz, o que ele traça no céu, na terra ninguém desfaz. A rainha ainda disse, quero que venha a menina, Deus só manda lá no céu, jamais acredito ensina. Aqui na corte sou eu quem faz e quem determina. O pedinte gargalhou numa risada estridente, disse que neste mundo tem muita gente insolente, por isso é que atrás fica quem não olha para a frente. Rapidamente a rainha, com uma ação resoluta, mandou um vassalo seu procurar a prostituta Genoveva de Valdez para começar a luta. Tendo toda a informação com seu gênio assassino, mandou a sua parteira para pegar o menino e o trazer para cá e lhe dar o seu destino. Quando o menino chegou, a rainha foi matá-lo, porém faltou-lhe a coragem e ordenou que seu vassalo levasse o recém-nascido para no mar afogá-lo. O vassalo conduziu o menino a condenado, ao chegar à beira-mar, ficou tão penalizado que já não teve coragem para fazer o mandado. Passava da meia-noite, já pintava o novo dia, ele pegou a criança, pôs numa grande bacia, jogou nas águas do mar, sem saber o que fazia. Nessa bacia continha uma coroa gravada do reino de Alexandria, só que a rainha malvada apenas soube que a sua ordem foi executada.
Às 8 horas do dia, a princesinha nasceu, enquanto que pelo mal, o condenado plebeu, no barquinho improvisado, seguiu o destino seu. A princesinha nascia, trouxe o nome de Ofelina, era um raio incandescente da estrela matutina, pois Deus a tinha pintado com a sua mão divina. Olha que verso bonito. Vamos saber do menino qual foi o seu paradeiro, lutando em sua inocência como se fosse um guerreiro, andando à mercê das águas no seu barco aventureiro. A bacia foi parar em uma ilha distante, só tinha bichos ferozes, não havia um habitante, e o menino se mexia no seu barco navegante. Ancorado nas raízes de uma árvore ramalhuda, onde existia uma coça muito gorda e cabeluda, foi quando a criança teve da providência uma ajuda. Essa coça ainda havia tido um veadinho já morto, deitou então na bacia, achando bem o conforto, pensando ser o veado que tinha encontrado o porto. Com a volta na maré, a bacia lá ficou, por um milagre do céu, nem perto mais não chegou, a coça, vendo o menino, pelo seu filho aceitou. Passado já 4 anos, o menino já sabido, berrava como uma veada, bastante desenvolvido, andava de 4 pés, era o que tinha aprendido. Com essa idade o menino só sabia bem saltar, as unhas eram tão grandes que faziam admirar, se alguém fosse segurá-lo podia até se furar. O sultão da Anatólia foi um dia a uma caçada, junto com os seus vassalos nessa ilha abandonada, quando encontrou o menino criado pela veada. O sultão ficou contente para pegar o menino, o suposto viadinho que cumpria o seu destino, para que fosse cumprido mais um decreto divino. A criança em suas mãos, o sultão admirado, disse: é um menino bonito, que aqui foi abandonado, eu vou levá-lo e criá-lo como um filho abençoado. Vai ter toda a educação para ser um cavalheiro, e depois da minha morte, meu eventual herdeiro, quando terá no seu cinto a espada do guerreiro. Chegando no sultanato, o menino abandonado, com todas as regalias, por Amintas batizado, pelos mestres de nobreza, foi ser agora educado. Amintas era querido pelos seus pais adotivos, aqueles velhos sultões que não tinham filhos vivos, por isso lhe consagravam os seus planos positivos. Amintas cresceu feliz, formou-se em engenharia, apesar de todo luxo, não tinha muita alegria, tinha o pensamento longe sem saber o que queria. Um dia foi ao museu, viu uma coroa gravada em uma velha bacia que tinha sido encontrada, segundo o que estava escrito numa ilha abandonada. Curioso perguntou a coroa que seria, lhe disseram é o emblema do reino de Alexandria, numa caçada na ilha foi achada essa bacia. Amintas até ali não pensava em casamento, porém ao ver a coroa despertou o seu intento, ficou vendo uma princesa dançando em seu pensamento. Era que chegava o tempo de cumprir-lhe a profecia, embora lhe aparecessem 12 noivas por dia, ele nem se incomodava, pois nenhuma lhe servia. Começou entristecendo, aparentemente doente, era a princesa sorrindo, dançando na sua mente, ele resolveu tomar uma providência urgente. Pediu aos pais adotivos, lhe dizendo o que queria, um navio que o levasse na manhã do outro dia para conhecer as terras que ainda não conhecia. O pedido foi aceito na hora da despedida, muitas donzelas bonitas foram assistir à partida, algumas choraram tanto que quase perdiam a vida. Porém o rapaz já tinha seu plano todo formado, com 12 dias depois seu barco foi ancorado no porto de Alexandria e Amintas desembarcado. Guiado pelo destino ou pela sorte madrinha, foi procurar hospedagem na casa de uma velhinha, em uma ponta de rua tão pobre que nada tinha. Genoveva era essa velha que já não reconhecia, o seu filho ali presente nem de nada não sabia, porém o sangue materno em suas veias corria. Ela lembrou-se do filho que no dia que nasceu, a parteira que o pegou foi dar-lhe o banho e correu, com o menino nos braços logo desapareceu. Lembrando assim, lhe disse: moço, não tenho felicidade, porque um filho que tive levaram sem piedade, no momento em que nasceu, deixando só a saudade. Pois uma estranha parteira, com a cura da malícia, veio fazer o meu parto, mostrando muita perícia, no fim carregou meu filho e não me deu mais notícia. Amintas disse: nem fale nisso que lhe aconteceu, lembre fazendo de conta que seu filho não morreu, não lhe vai fazer mais nada, seu filho agora sou eu. Genoveva o abraçou, muito feliz e contente. Amintas, na mesma tarde, foi passear livremente, pensando só em encontrar a visão que tinha em mente.
Entrou na primeira igreja para fazer oração entre a família real, reconheceu a visão, era a princesa Ofelina à luz da sua paixão. Quando a princesa o avistou, correu como enlouquecida, deu-lhe um abraço dizendo, venha cá, mamãe querida, que me apareceu agora o homem de minha vida. Amintas disse, eu também, achei o que eu procurava, a rainha respondeu, se era noiva que faltava, desejo que também seja o noivo que ela esperava. Tudo indica que o senhor é um rapaz estrangeiro, respondo o que necessita para ser o meu herdeiro. Ele disse, eu só preciso avisar meus pais primeiro. Dali foram para a corte, sob os maiores festejos, anunciando o noivado, satisfazendo os desejos, os noivos apaixonados entre sorrisos e beijos. Foi mandado um mensageiro, logo ao clarear do dia, para o sultão da Anatólia vir com toda a fidalguia assistir ao casamento no reino de Alexandria. Com 20 dias depois, a comitiva chegou, o suposto pai de Amintas no palácio se hospedou, com toda a sua família a rainha combinou. No dia do casamento, a corte toda enfeitada, o palácio iluminado, a cerimônia marcada, Genoveva lá estava pelo noivo convidada. Na hora da cerimônia, todos os hinos se dobraram. Selando o ato sagrado, os noivos as mãos cruzaram, por entre as palmas e vivas, fogos no ar espolcaram. A rainha disse agora, quero falar de uma vez, deixa bem esclarecido o que ninguém fez talvez, acabo de desfazer o destino que Deus fez. Será? Segundo disse Narciso, um adivinhão birota, minha filha casaria com um pobre sem conduta, sem ter sangue azul nas veias, filho de uma prostituta. Aí está minha filha na presença do juiz, casada com um fidalgo, nascida em outro país, Deus desça do céu agora e desfaça o nó que eu fiz. Olha aí que interessante. Nesse instante entrou Narciso, desse tirando o chapéu, senhora do seu orgulho, agora rasgou-se o véu, na terra ninguém desfaz o que Deus fez lá no céu. O seu orgulho cegou naquela hora esquisita, seu vassalo não cumpriu a sua ordem maldita, inspirado praticou uma ação justa e bonita. Quando levou a criança para afogá-la no mar, lá lhe faltou a coragem, vendo o menino chorar, tocado pelo remorso já não pôde matar. Pegou o menino e pôs em uma grande bacia que levava uma gravura do reino de Alexandria, jogou-a nas águas do mar ao sabor da ventania. Voltando mentiu dizendo ter cumprido a ordem certa, por esse tempo a bacia, pela mão de Deus coberta, seguiu o rumo traçado para uma ilha deserta. Quando nessa dita ilha a bacia foi chegada, por milagre do destino existia uma viada que tinha perdido o filho e berrava agoniada. Vendo a bacia encostar, ouvindo o choro animou-se, pensando ser o seu filho, foi na bacia e deitou-se, deu de mamar ao menino que satisfeito calou-se. Assim passou 4 anos pela viado criado, quando foi numa caçada pelo sultão encontrado, o resto todo ele sabe porque deve estar lembrado. Nisso Genoveva disse, vem cá meu filhinho de Deus, embora tardiamente receber os beijos meus, Amintas disse, mamãe, Deus não desampara os seus. Esmeralda, quando viu aquela cena, pulou, pela janela do prédio nos ares se esfumaçou, porque no chão não caiu, dizem que o diabo levou. Amintas ficou feliz servindo a população, reinando no seu país com a esposa em ação. Nos decretos positivos também os pais adotivos cumpriram sua missão. Cupido ganhou a palma, o Eterno ajudou, tudo Deus encaminhou, isso foi com toda calma. No íntimo de sua alma, Genoveva padeceu, o traje esnoviveceu, ingeriu com paciência, brandamente a providência ajudou, ela venceu. Tá aqui a história da mulher que desatou, a rainha que desatou o nó que Deus fez. Que legal esse cordel, né? É um cordel, é um enredo. A rainha que quis desfazer do que Deus fez. É um enredo que lembra muito da mitologia grega, né? A gente percebe aqui uma intertextualidade com a história do Édipo. E também eu acho que é o que mais me recorda no momento. E aí você vê que no fundo acaba acontecendo aquilo que tinha sido decretado, né? Eu acredito muito nisso, apesar de ser uma narrativa poética, eu acredito que tudo tem um porquê. Depois as coisas se encaixam, não é no nosso tempo, mas eu acredito que sim, as coisas têm um porquê. Pelo menos assim eu gosto de ver as coisas, né? Eu acho que pelo menos atenua mais o processo angustiante que se chama viver. Espero que tenha gostado
da nossa leitura de cordel. Em breve vamos trazer mais um vídeo. Deixe a sua recomendação. Fique com Deus. Muito obrigado por me assistir. Até a próxima. Valeu.